O Rodrigo Vessone apareceu aqui, viu? Vamos ver, ele tá direto da Arena Corinthians, o Rodrigo Vessone. Já está aqui disponível. Vai lá, o Vessone aí. Fala, Vessa. E aí, tudo bem? Salve, Vessone! O que você tá vendo aí, mano? Tá dando pra ouvir alguma coisa diferente aí, pela proximidade que você tá, pelo silêncio, né, que você não tá acostumado e tal? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Vamos lá. Primeiro que eles colocam o áudio fake, mas não é nem o áudio muito da arquibancada da arena, que eu acho que até seria muito mais legal. É um áudio, na verdade, muito do que tá vindo de um telão. Eu vou até mostrar o telão. Ali tem umas fotinhos fotinhos não, tem os vídeos, né? As telas dos computadores de vários torcedores e aí o áudio é aberto de vez em quando, de todos eles, e aí eles gritam, eles cantam, e isso serve ali como incentivo. Na minha visão, até era mais legal se tivesse aquele como o do Ituano, quando antes da paralisação no Ituano aqui na Arena, que era claramente o grito de arquibancada maior, aquele grito de uma multidão mesmo, e não gritos esporádicos ali da galera, enfim, meio que um barulho de fundo, mais um pouco de som de torcida, mas de vez em quando com mais os torcedores gritando ali nesses pequenos computadores que são abertos os sons. Eu acho até que seria mais legal se tivesse toda a arena aquele som mais ambiente. Contra o Ituano foi assim, por exemplo. Um Corinthians que joga muito pelo lado direito, ofensivamente é o melhor lado do Corinthians, com Ramiro e Fagner. Para mim, os dois melhores do jogo, assim, estão muito bem os dois. Mas é um jogo duro. O Mirassol claramente é um time muito bem azeitado em campo. Ele é muito certinho, tá fazendo o jogo dele, não fica se expondo muito. E a gente tem que aguardar. Mas é interessante ver o jogo no estádio mais vazio. Você vê coisas assim como o Cássio, por exemplo, a ascendência que ele tem no grupo, o quanto ele orienta, o quanto ele cobre os caras, e ninguém em nenhum momento levanta a voz para ele, em nenhum momento, ninguém gesticula contra. O que o Cássio fala é meio lei, assim. Então, ele joga adiantado, os jogadores de linha ficam marcando lá em cima o Mirassol, quase sempre a marcação está alta, o Cássio se adianta junto, e ali vem as cobranças, os pedidos, enfim, é muito interessante ver que essa liderança do Cássio vai muito além do fora de campo, mas muito além mesmo. É um cara com uma ascendência impressionante dentro de campo, assim. Eu vou trazer depois um relato aí, pós-jogo, no meu timão também, um pouco sobre isso. Dá tempo de você dar aquele tapa lá do que você ouviu? Como que foi a experiência de ouvir de pertinho algumas coisas? Você falou do Cássio, é diferente, cara. É muito diferente, assim, porque você... primeiro que o som ali fake atrapalha um pouco, mas você vê cobrança entre os jogadores que você normalmente não percebe, broncas grandes até que um dá no outro e que o outro normalmente abaixa a cabeça, não fica discutindo, porque ele sabe que o cara tá pelo bem do time mesmo. Isso também é interessante. Na hora do gol, cada um reage de uma maneira. Você com o estádio cheio, normalmente você fica olhando para a torcida e não percebe como é a comemoração dos caras, mas assim, o Cássio se ajoelha, o Cássio depois corre para o banco se divide, alguns foram no Cássio, outros foram nos jogadores que estavam mais pelo meio de campo, outros aproveitam para amarrar chuteira, por exemplo. Então, assim, é engraçado, porque são coisas que a gente, com o estádio cheio, você começa a ver o barulho da torcida, comemorando o gol, a reação da torcida, e aí esquece um pouco dessa parte ali de dentro de campo, que é bem engraçada, como eles se comportam. Então, nesse sentido, achei bem interessante. O Cássio fala bastante durante o jogo inteiro, não só com os caras da zaga, mas com outros caras do meio de campo, caras do ataque. Quando no finalzinho alguém tentou um lançamento, perdeu, tomou um contra-ataque, ele ficou louco lá atrás, deu uma bronca, acho que foi, se não me engano, até o Arauz. Então são coisas engraçadas. O Thiago Nunes o tempo inteiro ele faz comentários com seus auxiliares e até jogadores do banco. Então o desabafo, quem ouve o Thiago são esses caras. Ele vira para trás e reclama como se fossem eles os culpados. Ele só está falando do que o jogador de dentro de campo poderia ter agido a maneira, faz diferente, etc. Mas ao invés do Thiago falar para ele, para dentro mesmo, para ele, o Thiago
vira para o banco e faz a reclamação como se o cara tivesse sentado ali no banco, mas ele só está falando para os auxiliares dele, provavelmente para os reservas também que estão sentados no banco. Então, são detalhes diferentes, interessante, que você vai num jogo com o estádio vazio, você vai entendendo um pouco melhor.